Nesse vídeo a gente vai falar sobre análise de distribuição de parâmetros e eu preciso aqui que tu tenha visto o último vídeo de análise de distribuição de resultados. Caso não tenha visto, por favor, pause o vídeo agora, vê o outro primeiro, depois volta aqui, beleza? Então no último vídeo eu apresentei para vocês o indicador macaco, que é um indicador aleatório, ele só faz entradas de forma sorteada, vamos dizer assim, ele não tem nenhuma lógica, nenhuma inteligência. Então, qualquer resultado que ele gere em backtest através de otimização não são resultados reais, são resultados frutos de pura sorte e que não vão gerar resultados em conta real. Aqui eu coloquei para otimizar somente o ID do macaco, que seria mais ou menos dizer assim, eu vou tentar usando o macaco 1, o macaco 2, o macaco 3, até o macaco 1000. Tá? Vamos dar uma olhada no resultado dessa operação. Aqui nós temos a lista dos 1000 resultados gerados. O melhor resultado é um lucro de R$ 3.272, que foi o macaco 995, como se isso fizesse algum sentido. Se eu colocar aqui por ordem de macaco, a gente pode ver que a gente tem uma distribuição sem sentido aqui dos resultados, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. A gente pode olhar a nossa janela de distribuição de resultados que a gente já viu no último vídeo. Aqui a gente tem o gráfico de distribuição com todas as linhas, a gente pode ver em forma de pontos, forma de distribuição de frequência, que nem a gente já viu no vídeo anterior. Aqui a gente tem a tabela com os resultados dessas estratégias, média, mínima, máxima, positivo, desvios, Z-score, tudo como a gente já viu no outro vídeo. Mas agora vamos dar uma olhada nos parâmetros. Tá? Aqui a gente tem um segundo botão aqui, teste de parâmetros. E aqui o nosso parâmetro ID do macaco. Aqui dá para ver que ele é completamente errático. O valor não tem nenhuma relação com o valor anterior, né? Então se eu pegar aqui o macaco 500 e o macaco 501 ou o macaco 499, eles têm valores completamente diferentes, não existe nenhuma relação. Né? Isso era completamente esperado, já que é uma estratégia completamente randômica. É só para a gente ter uma ideia da aparência que tem um parâmetro que não faz nenhum sentido. Tá? Porque aqui é um parâmetro que obviamente não faz sentido, porque é de uma estratégia randômica, mas ele pode ser um parâmetro que não faz sentido porque é um parâmetro que a gente não conhece, a gente está otimizando sem entender ele. Agora eu otimizei o indicador bandas de Bollinger. Otimizei o tempo gráfico, a estratégia, o período e a quantidade de desvios. Esses foram os resultados. Essa é a nossa janela de distribuição de resultados que a gente viu no vídeo anterior. Muito ruim, nós precisamos muito melhorar ela. E essa agora é a nossa janela de distribuição de parâmetros. Agora dá para ver que os parâmetros têm uma lógica. Em especial aqui os desvios da banda de Bollinger. Né? A gente pode ver aqui que a média de todas as estratégias que usaram meio desvio padrão foram muito ruins. A média das que usaram 3, 2.9 também foram muito ruins. E dá para traçar uma linha clara aqui, né? Uma evolução, depois um declínio. Essa aqui é uma zona muito estável. Né? O que eu quero dizer com isso? Se a gente pegar aqui 1.6 mais ou menos, então 1.6 desvios é um resultado bom, 1.7 também é bom, 1.8 também é bom, 1.4 também é bom, 1.3. Então toda essa região aqui é muito próxima. Então a gente consegue variar a estratégia e ainda assim ter resultados bons. Já o período aqui da banda está em queda franca aqui desde o 15 mais ou menos, né? 15 é. Desde o 15 ele vem em queda. Então o que dá para extrair de informação baseado somente nesse gráfico, não uma análise subjetiva, mas que quanto maior o período da banda, pior o resultado. Né? Uma pequena exceção aqui, que a gente tem uma pequena alta entre 5 e 10. Então, diferentemente do nosso outro parâmetro, aqui não é uma região estável. 15 é bom, 20 cai bastante, 25 cai mais, 30 cai mais e cai rápido. Né? Pior ainda para o outro lado. Né? Então, a gente tem aqui 15 é bom, 10 é bem pior e 5 é muito ruim. Porém, se a gente fizer uma análise mais a fundo, a distância de 15 para 5 é muito grande. 5 é 66% menor do que 15. Então, seria interessante que a gente explorasse melhor essa região, ou seja, trabalhasse com passos menores nessa região. Né? E então, o que a gente vai fazer na próxima otimização? A nossa variável time frame tem mais ou menos o mesmo comportamento aqui do período, porém, infelizmente, a gente não pode explorar melhor essa região. Né? A gente não tem como testar 1,5 aqui, né? Então aqui é o time frame de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Então ele saiu muito bem no 2 minutos, mais ou menos no 1, mais ou menos no 3, o que é algo bom aqui, então o 2 seria o mais interessante. Mas seria interessante a gente poder explorar melhor essa região, né, com
intervalos menores, infelizmente, a gente não pode. Por último, nós temos a nossa variável estratégia. Diferentemente das outras variáveis, ela não é uma variável contínua, ela não tem uma sequência, né? Então, 1 significa fechamento fora. A estratégia fecha fora, já opera. 2 significa fecha fora, fecha dentro. 3, se eu não me engano, é fora, dentro, fora. Vou ter que conferir. E 4 é a nossa estratégia customizada, que eu customizei como 5 fechamentos dentro e 1 fora. Então, essa é uma variável que não precisa ter uma regularidade, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, são coisas distintas. Então vamos lá, o que a gente tirou de informação então da nossa otimização? O que a gente extraiu de inteligência aqui? A gente descobriu que a nossa estratégia funciona bem aqui na região do 1.6 e que ela é muito estável aqui, ótimo. Que não faz muito sentido pesquisar aqui a região até 1, mais ou menos, desvio padrão, e que a partir de 2,5 desvios padrão também não faz muito sentido. Descobrimos que o período, quanto maior, pior, né? Então a gente tem que explorar melhor essa região. O que significa explorar melhor? A gente vai ignorar tudo aqui, e aqui a gente vai analisar intervalos menores. Né? Aqui a gente está analisando de 5 em 5, então vamos começar a olhar de 1 em 1, ou 2 em 2, num passo menor. Time frame. A nossa estratégia só faz sentido até próximo de 5 minutos. Qualquer coisa acima disso não faz sentido. E quanto ao tipo de estratégia para as bandas de Bollinger, fecha fora não é o mais interessante. Né? A princípio, a estratégia mais interessante que a gente tem é a fecha fora, fecha dentro. Talvez a gente possa explorar só ela. Tá? Então vamos fazer uma nova otimização para ver se a gente consegue melhorar o nosso escopo de otimização. Né? Que essa aqui é o nosso gráfico de distribuição hoje. Muito ruim, vários testes muito ruins. Né? E a gente tem que melhorar isso aqui. Então vamos lá, a gente descobriu que a nossa estratégia funcionava bem nos 2 minutos e que nos outros não fazia muito sentido. Então eu vou acabar tirando a otimização do tempo gráfico e vou deixar fixo 2 minutos. A mesma coisa na nossa estratégia, vou desligar e vou deixar otimizando somente o fora dentro, que é o que a gente tinha visto que era a melhor estratégia. Período a gente percebeu que a gente precisava explorar melhor a área do início, lembra? Então ela não fazia sentido em valores muito altos, a gente está pesquisando até 100, fazia sentido só até períodos próximos de 30, 40, então vou colocar 40 aqui. E a gente precisa explorar melhor a área, como a gente tinha conversado, então, em vez de andar de passos de 5, eu vou andar em passos de 1 agora. Tá? Para que a gente possa ver a estabilidade dessa região. E desvios, a gente chegou à conclusão de que essa região de meio desvio não fazia muito sentido, era melhor começar em 1, e que a região aqui do 3, 2,5 também não fazia muito sentido, fazia sentido até 2, 2.2, vou deixar 2 aqui, ok? E vou rodar uma nova otimização. E agora, com essa otimização, essa é a nossa janela de distribuição de resultados. Agora a gente tem 96% de todos os resultados gerados positivos. E o nosso Z-score, que é a principal medida sugerida lá pelo Roberto Pardo, está em 2.4. Né? Não sei se você lembra do último vídeo lá, mas o mínimo para passar seria 1. Então a gente passou com bastante folga. E excelente seria 3. Né? Então a nossa estratégia não está sendo considerada excelente, mas ela está a meio caminho entre mínimo e excelente. Imagina aqui vocês perguntando por que analisar outras estratégias, né? Por que não analisar somente a melhor? Afinal de contas, a gente vai pegar a melhor e vai jogar ela na conta real, a gente não vai usar as outras, né? A questão é a seguinte, o mercado no futuro vai ser diferente do mercado no passado, tá? E se a gente olhar agora aqui a análise de distribuição de parâmetros, a gente pode ver que a nossa estratégia, por exemplo, o período das bandas, tá? Se a gente usar o período 5, ela dá lucro. Se a gente usar o período 10, ela dá lucro. 11, ela dá lucro. 20, ela dá lucro. 25, ela dá lucro. 40, ela dá lucro. Então, significa que ela é estável, significa que ela pode variar o valor e ainda assim se manter lucrativa. A mesma coisa para os desvios. Se o desvio for 1, ela funciona. Se o desvio for 1.1, ela funciona. 1.2, ela funciona. 1.5, até 2 ela funciona. Né? Então, quanto mais estável for essa região, por exemplo, aqui, isso aqui não é uma região muito estável, isso aqui não é legal, tá? Tem uma queda muito grande aqui. Então, eu não selecionaria de forma alguma o parâmetro nessa região, aqui do 17. Aqui é uma região mais estável, né, na região do 25, então 25 seria uma região mais estável. Tá? Eu também exploraria aqui um pouco mais na direita, no caso dos dois aqui, tá? Porque, ao meu ver, o melhor desenho que a gente pode ter é isso aqui. Tá? Esse aqui seria o desenho perfeito. Uma região estável no centro,
caindo regularmente para os lados, tá? Mas um passo constante, assim, sem quedas bruscas. Por isso nos indica que o nosso parâmetro é extremamente estável, né? E que ele está na melhor região possível. Então, a gente selecionou o melhor parâmetro e qualquer variação para mais ou para menos, ele piora o resultado, porém muito pouco e de forma gradativa. Ou seja, quanto mais distante do nosso parâmetro ideal, piora o resultado, mas não de forma brusca, né? Sempre de forma gradativa, para mostrar que ele é estável. E vejam como a gente atingiu tudo isso com uma simples análise dos parâmetros, uma análise bastante subjetiva, né? Então a gente conseguiu extrair uma informação de extremo valor, né? Apenas olhando uma tela simples, um gráfico simples, fáceis de ler. Então deixa eu tentar dar um exemplo prático para tentar fazer sentido toda essa loucura que eu estou falando. Tá? Se eu tenho uma estratégia que usa uma média móvel de 20 períodos, tá? Se 20 períodos dá lucro, eu quero que 21 períodos também dê lucro. Não precisa ser igual, pode ser um lucro um pouco inferior, mas ainda assim eu quero que dê lucro. 19 períodos também tem que dar. 18, menos. 22, menos. Qualquer coisa diferente disso, diz que a minha estratégia é muito frágil. Eu dou uma chacoalhada nela e ela desmorona. Essa é a ideia. Eu preciso de uma estratégia robusta. E para que ela seja considerada robusta, eu tenho que poder chacoalhar ela e ela continuar de pé. Então esse foi o vídeo sobre análise de distribuição de parâmetros. E no próximo vídeo eu vou falar sobre esse teste com nome engraçado, que é o teste do macaco, sugerido pelo Kevin Dave, mas que é bastante interessante. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Abraço.